Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio, e hoje o Senhor vai ministrar uma palavra abençoada para a sua vida, para a sua família, e por isso eu peço, abra o seu coração e seu entendimento. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento, a nossa mente, para nós compreendermos o que Ele quer nos dizer com essa passagem que Ele tocou no meu coração. Amém? Mas antes de nós começarmos, meus irmãos, eu peço que você se inscreva no meu canal. Clique no botão abaixo de inscrever-se e logo após vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e ative a opção todas. Fazendo esse passo a passo, você receberá os meus vídeos todas as vezes que eu colocá-los aqui no YouTube, tá bom? E eu peço também que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que outras vidas possam ser transformadas, possam ser fortalecidas e salvas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então vamos começar a mensagem de hoje. Hoje eu queria trabalhar com os irmãos sobre a dúvida. Isso mesmo, essa arma que o inimigo tanto usa para nos fazer desfocar daquele que deveria ser o nosso principal foco e a nossa única fonte de solução e a nossa única confiança e depositação de fé, que é Cristo Jesus. A dúvida que o inimigo lança na nossa mente, se nós não expulsarmos, se nós não nos livrarmos dela, ela pode acabar ficando dentro da nossa mente e assim nós passamos a acreditar que Deus não existe, que Deus não é poderoso, que Ele não cumpre com as suas promessas. Nós devemos cortar o mal pela raiz. Nós devemos tirar essa dúvida do nosso coração. Assim como nós tratamos os outros pecados. A dúvida também, só que ela acontece na mente. E essa é uma das armas que o inimigo mais usa. E um dos campos que ele mais tem atacado, que é a mente das pessoas. A dúvida, ela nos faz ter a incerteza daquilo que Deus vai fazer e daquilo que Deus é. Se nós começamos a duvidar de Deus, nós podemos acabar nos afundando no pecado a cada dia. Porque a dúvida, ela é inimiga da fé. E sem fé, nós não podemos agradar ao Senhor. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, assim: leia comigo o que está escrito. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Como aqui nós podemos ver, quando nós duvidamos do Senhor, isso atrapalha o agir de Deus em nossa vida. Pois Cristo sempre valoriza e sempre valorizou a nossa fé e a nossa confiança nele. E a dúvida nos tira e nos rouba tudo isso. Mas porque nós deixamos que ela continue habitando dentro de nós, dentro do nosso coração. E o que eu quero trabalhar com você hoje é uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 14, o versículo de número 25 em diante. Leia comigo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém, meus irmãos? Aqui, se nós olharmos em primeiro momento, nós podemos achar que Pedro ele teve uma atitude de fé. Mas o que eu quero trabalhar com você foi a fala que Pedro fez a Cristo. Ele diz assim: se tu és, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Dessa forma, nós podemos ver que Pedro ele duvidou de Jesus. Ele duvidou que Jesus era poderoso, que ele era o Messias. E por que ele afundou? Na sequência do texto, por falta de fé em Cristo. Veja o que aconteceu na sequência do texto. Mas quando reparou no vento,
ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui, meus irmãos, nessa passagem nós podemos ver claramente que Pedro duvidou de Cristo Jesus. Por falta de fé nele e na sua palavra, Pedro começou a afundar, pois Jesus, ele lhe permitiu andar por sobre as águas, e mesmo assim, mesmo com a palavra de Jesus, que deveria ser a primeira pessoa em que ele deveria confiar, ele duvidou. Porque a dúvida é algo que nós precisamos clamar para que o Senhor nos tire da nossa vida, porque ela pode acabar habitando por vários anos na nossa vida. Ela pode perdurar no nosso ser. E quanto mais nós deixamos que ela permaneça dentro de nós, mais difícil é para tirá-la. E Pedro, ele precisava afundar para sair do pedestal em que ele mesmo tinha se colocado. Ele sempre achava que ele era o mais próximo de Cristo, o mais fiel, ele era o melhor, vamos dizer assim. Mas o que Jesus queria lhe mostrar é que, na verdade, ele era um homem de pequena fé e um homem que duvidava dele. E, meu irmão, da mesma forma que Pedro afundou, muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus, nós duvidamos daquilo que Jesus prometeu aqui na palavra do Senhor, nas suas promessas, daquilo que ele disse que nós iríamos desfrutar nessa vida. Aquela vitória que nós tanto temos esperado. Muitas vezes nós adiamos ela com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, porque nós deixamos que a dúvida permaneça dentro de nós por vários e vários dias. E por falta de fé em Cristo, por falta de fé no seu poder, Pedro ele não conseguiu ir por completo até Cristo. E, meu irmão, a dúvida, ela atrapalha o agir e a vitória de Deus na sua vida. Se você está esperando uma vitória nas provações, nas lutas, nas crises que você tem passado, se você está duvidando, você está atrapalhando, está adiando a sua vitória. Sabe por quê? Porque quanto mais você duvida, mais você não tem fé. E sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A nossa fé deve estar acima de qualquer dúvida ou incerteza. Porque quem dá a vitória para nós em tudo é o próprio Senhor. E se nós duvidarmos dele, como nós poderemos ser vitoriosos e como podemos ver o agir dele na nossa vida? Então, meu irmão, o que o Senhor quer te mostrar com essa mensagem é que você não pode deixar que a dúvida permaneça dentro de você. Se você está afundado no lamaçal do pecado, se você tem deixado que essa dúvida domine o seu ser e você acabou se distanciando do Senhor e não consegue mais acreditar nele, meu irmão, a palavra do Senhor diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É isso que Jesus disse. Se você vier a Ele e contar a situação que você está passando, eu tenho certeza que Cristo vai te ajudar. Da mesma forma em que Jesus tira tudo de nós, o pecado, as nossas transgressões, Ele também pode tirar a dúvida do nosso coração. Basta que nós clamemos a Ele com fé, pois a fé é a chave para que Deus haja e para vermos os milagres e vitórias que Deus tem para nós. Então não seja como Pedro, que duvidou e principalmente se apoiou na dúvida no seu coração. Porque da mesma forma que Pedro afundou por causa da sua dúvida, você também pode afundar e pode regredir na sua caminhada cristã bruscamente por causa da dúvida. Amém? Então, meus irmãos, vamos orar agora para que o Senhor nos ajude a cada dia vigiarmos e não deixarmos que essa dúvida domine o nosso ser, para não duvidarmos. E se nós permanecemos firmes no Senhor, com a fé firmada naquele que tem todo o poder, que é Cristo Jesus, nós receberemos vitória e o agir dele na nossa vida, nos transformando e sempre derramando o seu poder na nossa vida. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Meu Deus, eu te agradeço e peço a Ti, meu Pai, que a Tua boa mão venha sobre a nossa vida e
também sobre a nossa família, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a cada dia estarmos mais parecidos com Jesus em tudo, meu Pai. Eu sei que isso é impossível na forma em que Cristo viveu, pois Ele é sem pecado, mas nos ajude a sempre sermos a cada dia mais santos na Tua presença, pois assim é a vontade do Senhor para nós, assim agrada ao Seu coração. Ó Senhor, transforma o nosso ser, nos purifica de todo o pecado, Senhor. Ó meu Pai, eu Te agradeço. E agora, meu Pai, eu peço encarecidamente para Ti, tire toda dúvida, toda incerteza, toda incredulidade do nosso coração, meu Pai. Ó Senhor, nos ajude, meu Pai, a aprender com essa passagem que Pedro ele duvidou de Ti, meu Pai, e por isso ele não conseguiu chegar até Ti, e por isso ele começou a afundar. Ó Senhor, nos ajude a não nos apoiarmos na dúvida, a não nos apoiarmos no nosso entendimento, nas incertezas e naquilo que o inimigo coloca dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, meu Pai. Nos ajude a vigiar e nos livrar de toda dúvida com a Tua ajuda, com o Seu Espírito Santo nos ajudando, meu Pai. Pois a dúvida foi o motivo pelo qual Pedro caiu, e da mesma forma, se nós continuarmos a duvidando de Ti, nós continuaremos caindo na nossa caminhada, meu Pai. Nos ajude em nome de Jesus a continuarmos firmes no Seu caminho e mantermos a nossa fé nas Suas promessas e no Seu agir. Nos ajude, meu Pai, a confiar, e nos ajude também a termos a certeza de que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus eterno e o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu para nos dar vida eterna ao Seu lado. Eu peço isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, que bênção orar com você mais uma vez. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da palavra do Senhor para a sua vida. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus abençoe.